Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Eu separei para vocês aqui alguns julgados que eu reputo importantes dentro de tutela coletiva, na verdade, processo coletivo. E claro, eu não vou aqui me ater só a passar para vocês o que há nesse julgado, mas sim fazer links com temas correlatos para que a gente possa aqui ter bastante proveito nesses nossos dois blocos. Tudo bem? Então vou começar aqui com o primeiro julgado que eu separei para vocês, que versa sobre competência em ação civil pública. Esse julgado ele é interessante porque ele pode ser usado para vocês na prova, na verdade pode ser usado contra vocês na prova, pelo examinador, justamente para confundir a situação subjacente desse julgado com situações parecidas com a desse julgado. Reparem que nesse julgado, o STJ, ele definiu que há um interesse da União nos casos nos quais se discuta distribuição, e aqui você vai reparar que o julgado fala só sobre oxigênio. Era aquele caso lá da Amazônia, não sei se os senhores se recordam. Mas a ratio decidente desse julgado pode ser usado para quaisquer insumos relacionados ao combate à pandemia. Então pode ser distribuição de vacina, pode ser distribuição de seringas, de qualquer utensílio que esteja diretamente relacionado ao combate à pandemia. Para o STJ, nesse caso específico, no qual há a distribuição pelo governo federal para as demais unidades federativas, lembrando que o governo federal manda para o Estado e o Estado distribui para os municípios. Mas por que o interesse é da União? E esse é o primeiro ponto. Porque é a União que concentrou a distribuição desses insumos. Agora, isso não significa dizer, e é esse o problema que eu quero vos apresentar, isso não significa dizer que todo e qualquer debate relacionado ao Covid, ao combate à pandemia, vai ser da Justiça Federal. Então, o que você tem que ter atenção na hora da prova? Aquele critério que a doutrina trabalha, que é o critério da preponderância do interesse. Então, você vai ter que visualizar se no caso concreto proposto para análise pelo examinador, o interesse vai ser local, assim compreendido como interesse do município. O interesse vai ser do Estado, no que tange a distribuição para as demais unidades federativas, ou vai ser um interesse macro, que aí seria o interesse da União. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o combate à pandemia, de uma forma geral, foi descentralizado. Então a gente tem que ter cuidado. As questões sanitárias, as questões de restrições sanitárias, elas são locais. Por exemplo, já há municípios, inclusive aqui do Rio de Janeiro, posso citar o município no qual eu trabalho, que é Macaé, que já vem adotando, por meio de decreto, chamado passaporte sanitário. Em alguns estabelecimentos, a partir, salvo engano, no dia 20 de setembro, em alguns estabelecimentos você só vai poder ingressar se apresentar o comprovante de que você já está com a sua imunização completa. Então tem que ter cuidado, porque essas discussões, elas são de âmbito local. Então não caia nessa armadilha. Tudo bem? Nesse caso concreto, no que tange a essa centralização da distribuição dos insumos, que fica a cargo da Justiça Federal. E aí eu posso puxar aqui, além do critério da preponderância do interesse, um tema que é muito caro à tutela coletiva, que é o princípio da competência adequada. Você também estuda isso lá em processo civil individual, mas aqui em processo coletivo ele ganha uma conotação um pouco mais relevante, justamente em virtude
da regra de competência na tutela coletiva, que é o foro do local do dano, e em virtude da redação do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, mormente em seu inciso 2, quando fala de dano de âmbito regional e dano de âmbito nacional. Nesse caso, a ação pode ser proposta tanto na capital do estado quanto no próprio Distrito Federal. Claro que isso vocês já estudaram, mas a ideia que eu quero passar para vocês são foros concorrentes de acordo com o próprio STJ. Então, se for um dano de âmbito regional, você pode escolher entre a capital de um dos estados ou você pode escolher o próprio Distrito Federal. Tranquilo? Só que qual é o detalhe? Inclusive o STJ trabalhou essa ideia naquele caso de Brumadinho. Qual é o cuidado que você tem que ter? Qual é o local no qual haverá uma maior efetividade da tutela jurisdicional? Não só a efetividade no que tange ao cumprimento de sentença, mas também a efetividade sob o prisma da instrução probatória. Em qual comarca, em qual local vai ser mais fácil você fazer a coleta das provas? Então, sob esses dois prismas, não só a efetividade do cumprimento da sentença coletiva, como também a efetividade da instrução probatória, você pode trabalhar a ideia do princípio da competência adequada. Ou seja, você pode promover a demanda em um local diverso. Ficou claro que é a ideia? Espero que sim, porque a coisa estou à disposição de vocês. Uma outra questão, essa mais simples, bem simples, que eu vou trabalhar com vocês aqui, é a seguinte. Ação coletiva e juizado foi o tópico que eu coloquei para vocês. Mas é um tópico simples. É óbvio que não cabe ação coletiva no âmbito do juizado. É óbvio. Isso aí é regra expressa de lei. Contudo, o caso que o STJ foi instado a se manifestar não foi propriamente o cabimento da ação coletiva no âmbito do Sistema Nacional dos Juizados Especiais. Mas sim, se o juizado especial teria competência para processar e julgar a execução de uma sentença coletiva. Então, cuidado, que para o STJ, isso está no tema 1029, para o STJ, isso não será possível. Fechado? Outro ponto que eu acho relevantíssimo aqui, vou colocar aqui na tela para vocês, eu coloquei sob o título Transação e Coisa Julgada. E essa questão ela é importante porque você pode trabalhar não só com a transação no sentido estrito, como você pode trabalhar, apesar de não sê-lo, mas você pode trabalhar com o TAC e com o ANPC. A questão que eu proponho à reflexão é a seguinte. Foi um caso de tutela coletiva no qual uma determinada associação civil ela fez um instrumento de transação com o réu de uma ação coletiva. E nesse instrumento de transação, eles trabalharam a ideia de fazer um acordo para facilitar a liquidação de sentença por parte de seus associados. Então, vamos lá, houve uma ação coletiva, foi proferida a sentença de procedência, ela transitou em julgado. Na fase de liquidação, uma associação civil propôs ao réu um instrumento de transação, lembrando que essa associação civil foi a autora da ação. Esta associação civil propôs ao réu uma transação para facilitar a liquidação de sentença para os seus associados. A discussão que se propôs não foi nem se caberia essa transação, não foi essa a discussão que se propôs. A discussão que foi proposta no âmbito do STJ foi esse instrumento de transação, após a homologação judicial, gera coisa julgada material e, gerando coisa julgada material, pode ser objeto de ação rescisória? Sim, não ou talvez. Então foi esse o ponto de debate aqui. Para o STJ, o instrumento de transação, quando há a sentença homologatória do seu teor, essa sentença, a despeito de ser uma sentença homologatória, se a gente olhar, está lá no 487,
ela não gera coisa julgada material, porque o juízo ele faz somente uma análise, que o próprio STJ chamou de juízo de delibação, uma análise sobre o prisma da validade desse instrumento. E por via de consequência, se é uma decisão meramente homologatória, não será cabível ação rescisória, mas sim ação anulatória. Então percebam, professor, mas isso pode cair em sede de TAC e ANPC? Puxa no remember. O STF tem um julgado no qual ele reconhece a legitimidade de uma associação civil, para celebrar um TAC judicial, assim compreendido como aquele TAC que é celebrado no curso de uma demanda judicial proposta pela própria associação. E aí repara que esse julgado, em primeira análise, poderia gerar um conflito com o artigo 5º, parágrafo 6º da LACP, que preconiza que somente os órgãos públicos legitimados poderiam celebrar o TAC. Porém, quando o 5º parágrafo 6º da LACP restringe aos órgãos públicos, ele o faz só para o TAC extrajudicial. Disse o Supremo: se o TAC for judicial, todo e qualquer legitimado coletivo que tenha sido o autor da ação poderá figurar como tomador do TAC. Então vejo que o examinador ele pode formular esse caso concreto envolvendo o TAC. Da mesma maneira, se o ANPC for celebrado no plano judicial. Porque se ele for celebrado no plano judicial, haverá a homologação judicial, só que essa sentença meramente homologatória não vai gerar coisa julgada material. Então percebam a importância de se não ler só os informativos, saber quais são os julgados, como também estabelecer esses links que são deveras importantes para que a gente possa captar a essência do que a gente está estudando. Tudo bem? Fechado? Lembrando que a banca é de vocês, e claro que eu estou aqui usando como parâmetro a do concurso anterior, que quase que invariavelmente é reproduzida no concurso seguinte, com algumas substituições episódicas, mas é uma banca extremamente técnica, composta por pessoas, por membros que são especialistas no tema. Tudo bem? Bom, outra questão relevante, vou colocar aqui na tela para vocês, um momentinho só. Outra informação relevante diz respeito à decretação da indisponibilidade dos bens no âmbito da improbidade administrativa. Vocês vão fazer referência ao artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, que trata da indisponibilidade. Tese dominante. A indisponibilidade, ela não pode ser considerada tecnicamente como sanção, a despeito da redação do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, não pode ser considerada, repito, tecnicamente como uma sanção. É uma medida que visa assegurar o cumprimento das determinações patrimoniais íncitas na sentença condenatória. Ponto relevante, que inclusive já caiu em uma prova de segunda fase, salvo engano, do MP de Minas. Claro que a gente está estudando para o MP do Rio, mas é sempre bom a gente saber em quais outros concursos o tema já caiu. Foi cobrada a natureza jurídica processual da indisponibilidade. Tese dominante, inclusive no âmbito do STJ, tese dominante, repito, inclusive no âmbito do STJ, é no sentido de que a indisponibilidade é uma tutela provisória da evidência. Então, uma tutela provisória de evidência e não uma tutela provisória de urgência. Qual é a importância disso? Que certamente vocês já sabem, inclusive é uma tese jurídica já consolidada no âmbito do STJ. A indisponibilidade, ela prescinde da demonstração do periculo in mora. Basta somente a demonstração do fumus boni iuris. Detalhe importante, sendo uma tutela da evidência, ela vai poder ser decretada liminarmente
Razão da minha pergunta. Abram no artigo 311, abram lá no artigo 311, parágrafo único do CPC. Artigo 311, parágrafo único do CPC. Os senhores vão perceber que o artigo 311, parágrafo do CPC, determina, melhor, nos apresenta a possibilidade da tutela provisória da evidência ser concedida liminarmente, desde que você esteja diante das hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 do mesmo artigo 311. E aí você vai olhar lá no inciso 2, quando tiver uma prova documental ou já tiver uma tese consolidada e for consolidada em um precedente com eficácia vinculante. E no inciso 3, aquele pedido rei persecutório. Então, não há de forma expressa a previsão aí no 311, parágrafo único. A despeito disso, doutrina e STJ são uníssonos em afirmar a possibilidade da indisponibilidade ser decretada liminarmente, inclusive inaudita altera pars. Ok? Tanto isso é verdade que você pode usar para fins da indisponibilidade a regra prevista no artigo 9º, parágrafo único, também do Código de Processo Civil. Portanto, então, eu recomendo que vocês façam lá no artigo 7º da Lei de Improbidade 2 remissões. Artigo 9º, parágrafo único, combinado com o 311, parágrafo único, parte final, todos do CPC. Repito, remissão no artigo 7º da Lei de Improbidade aos artigos 9º, parágrafo único, e 311, também parágrafo único, parte final, do Código de Processo Civil. Dito isso, o que o STJ, neste julgado que eu vos apresentei, o que o STJ definiu? Definiu a possibilidade da inclusão do valor da multa civil no decreto de indisponibilidade. O que era uma discussão interessante, havia essa discussão. Ainda há na doutrina, né? Havia essa discussão na doutrina e no próprio âmbito do STJ. E a primeira sessão, e destaquem isso, a primeira sessão por unanimidade, por isso que eu fiz questão de deixar aí no slide para vocês, primeira sessão por unanimidade, reconheceu que a indisponibilidade pode sim alcançar a multa civil. Porque para alguns autores a indisponibilidade deveria alcançar tão somente o valor do ressarcimento ao erário. Outro detalhe, além de ter definido essa questão, definiu para mim uma questão até mais importante. Permitiu, de forma expressa, que a indisponibilidade recaia também quando o ato de improbidade administrativa for aquele previsto no artigo 11 da Lei de Improbidade, qual seja, ato atentatório aos princípios da administração pública. Ok? Outro ponto que eu reputo importante, que a gente tem que ter um cuidado muito grande aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui na tela, que versa sobre colaboração premiada. Deixa eu ver onde que fica melhor para eu colocar a minha cara amassada. Aqui. Vamos lá. Peraí. Foi. Não, voltei para o outro animal. Aqui. Colaboração premiada e improbidade administrativa. Aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu coloquei essa decisão aí do SCJ, que é de março de 2020, mas é uma decisão que traz uma repercussão importante, inclusive interpretativa. E você não pode deixar de atentar e, principalmente, acompanhar o tema 1043 da repercussão geral que eu coloquei, veja aí, na parte final aí do slide. O STJ definiu nesse julgado, que ora vos apresento, que os benefícios da colaboração premiada não são aplicáveis no âmbito da improbidade administrativa. Qual é o cuidado na interpretação aqui? São duas interpretações possíveis. Primeira interpretação com a qual eu não concordo, vai no sentido de que a colaboração premiada por si só não pode ser utilizada no âmbito da improbidade administrativa. Segunda interpretação, com a qual eu concordo, que
a colaboração premiada ela não pode gerar efeitos imediatos na seara da improbidade. Professor, qual é a diferença? Se você usar a primeira interpretação, você está dizendo que mesmo que um agente público ou um terceiro que tenha participado de algum esquema fraudulento, algum esquema de corrupção, não possa, na seara da improbidade, se manifestar sobre a colaboração. Ele não pode ter o benefício premial, o que seria uma incoerência sistêmica, na medida em que a lei de improbidade faz parte do microsistema de combate à corrupção, que inclui as leis penais, que, por sua vez, tratam da colaboração premiada. Além disso, o artigo 16 da Lei Anticorrupção, que, como o próprio nome faz supor, faz parte do mesmo microsistema, prevê a existência de um acordo de leniência. E dentre os requisitos do acordo de leniência é colaborar para a desarticulação do próprio esquema de corrupção. Então seria uma incoerência sistêmica afirmar que a colaboração premiada não seria possível juridicamente na seara da improbidade administrativa. Por isso que eu sustento a segunda interpretação, não só eu, você vai ver isso no Fred Dier também. Qual é a ideia da segunda interpretação? Veja, cabe colaboração premiada, sim, na seara da improbidade administrativa. A colaboração premiada pode, sim, surtir efeitos na improbidade administrativa. Mas qual o cuidado? E aí você pode usar até o artigo 30 da Lei Anticorrupção para fins de argumentos de reforço. Qual é a ideia que eu quero propor a vocês aqui à guisa de reflexão? Se um determinado agente celebra uma colaboração premiada na seara penal, significa dizer que os efeitos ficarão adstritos à seara penal. O que não o impede de incluir um anexo ou um capítulo na colaboração específico sobre a improbidade administrativa. Então, olha a diferença do que eu estou falando. Uma coisa é você celebrar o acordo de colaboração premiada na seara penal, já gerando repercussão imediata na seara da improbidade, porque isso nem o acordo de leniência gera. Tanto que o artigo 30 da Lei Anticorrupção deixa isso claro. Agora, não impede que você faça um acordo específico para abranger a seara da improbidade administrativa. Então, essa que é a diferença que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Ok? Próxima questão que eu separei para vocês, que eu acho relevante para a prova do MP, e também pode até cair na prova de direito eleitoral, que é o alcance da suspensão dos direitos políticos. Essa mesma questão que está nesse julgado da segunda turma do SCJ também vale, deixe isso claro nas suas anotações, também vale para a sanção de perda da função pública. Também vale para a sanção de perda da função pública. Vejam só o que eu quero propor a vocês à guisa de reflexão. As duas sanções que geram maiores controvérsias no âmbito da improbidade administrativa são justamente essas duas que eu citei. Suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Façam referência aí aos artigos 15, inciso 5, combinado com 37, parágrafo 4º, todos da Constituição. Então, 15, inciso 5, combinado com 37, parágrafo 4º da Constituição, e combinem também com o artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa, combinado com o artigo 12 e seus incisos. Então, 12 e 20 da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos lá. A questão analisada pelo STJ foi a seguinte. Deixa eu botar aqui, só mudar aqui a tela. A questão decidida pelo STJ foi a seguinte. Um determinado agente público titular de mandato eletivo praticou um determinado ato de improbidade administrativa. Após a prática desse ato de improbidade, ele foi regularmente processado judicialmente por causa disso, e a sentença condenatória só foi proferida e publicada quando ele já exercia outro cargo público, outra função pública. E aí a discussão que se ventilou no caso concreto foi a seguinte. Essa determinação de suspensão dos direitos políticos, que, repito, também se aplica à perda da função, fica adstrita
à função ou ao cargo que gerou o ato de improbidade administrativa, ou também vai alcançar o cargo ou a função exercida quando do trânsito em julgado da decisão condenatória. Vejam que o STJ decidiu. Alcança qualquer mandato eletivo, ou seja, qualquer função pública que esteja sendo exercida à época do trânsito em julgado da condenação. Então, cuidado, meus caros, porque não fica adstrito ao cargo que gerou o ato de improbidade. Atinge também a função ou cargo exercido à época do trânsito em julgado da decisão condenatória. Por isso que esse julgado é deveras importante. Fechado até aqui? Estamos tranquilos, calmos e serenos? Vamos a mais um julgado que eu reputo relevante para a prova. Vou colocar aqui na tela para vocês. O julgado em si é bem simples. Eu separei porque eu quero trabalhar uma questão com vocês. Se cair na prova dos senhores dano moral coletivo e dano social, dano moral coletivo e dano social na seara da improbidade administrativa, vos indago. Os senhores sustentariam a possibilidade jurídica ou a impossibilidade jurídica? A possibilidade jurídica ou a impossibilidade jurídica? Para a doutrina dominante, tanto o dano moral coletivo quanto o dano social são pedidos ou pretensões, como queiram, que podem ser exercidas ou requeridas no âmbito também da improbidade administrativa. Então não fica só no âmbito das ações civis públicas ou ações coletivas genéricas ou gerais. Também se aplica na seara da improbidade administrativa. Fechado até aqui? Cuidado com isso, porque essa é uma questão interessante, principalmente para uma prova objetiva. Fechou? Então vamos lá. Último julgado desse bloco, que no próximo bloco a gente continua. Coloquei o título, que é o prazo, né, uma das grandes discussões aqui na tutela coletiva sobre o prazo para execução. Para mim, essa sempre foi uma discussão estéril. Sempre foi uma discussão fácil e simples de se resolver. Bastaria aplicar a súmula 150 do Supremo. Súmula 150 do Supremo. Nesta súmula, o Supremo, essa súmula tem, 50 anos ou até mais de vigência. Por meio dessa súmula, o Supremo definiu o seguinte: o prazo prescricional para a execução de uma sentença, e isso também vale, óbvio, para o processo individual, o prazo para a execução de uma sentença é o mesmo prazo para o exercício judicial da pretensão de conhecimento. Então vejamos, o caso concreto que ensejou esse julgado que ora vos apresento foi o seguinte: foi proferida uma sentença coletiva de procedência que gerou uma condenação em dinheiro. Por óbvio, com base no transporte in utilibus que a gente encontra no artigo 103, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, houve uma busca pela execução individual dessa sentença coletiva. E aí a discussão foi: qual seria o prazo para essa execução individual? E o STJ disse: o prazo para execução individual é de 5 anos. Porque esse é o prazo para a propositura da ação coletiva. Professor, mas espera aí, cara, na Lei de Ação Civil Pública, por exemplo, não tem o prazo para a propositura da ACP. Sim, você está certo, a lei não traz o prazo. Contudo, esse prazo você encontra no artigo 21 da Lei de Ação Popular, no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 21 da Lei Anticorrupção, artigo 23 da Lei de Improbidade. Então perceba que esse prazo de 5 anos faz parte do microsistema da tutela coletiva. Tranquilo? Outro detalhe, cuidado, que isso até já caiu em prova. Muito cuidado com a redação do 98, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor.
que traz o critério funcional horizontal de competência para a execução individual, ou seja, aquele que propuser a execução individual deverá fazê-lo perante o juízo responsável pela formação do título executivo. O STJ, com base no princípio do acesso à justiça, e a própria doutrina também reconhece essa decisão como sendo correta, o STJ fixou a ideia segundo a qual não se aplica esse critério, ou seja, o indivíduo pode promover a execução individual perante o juízo do seu próprio domicílio. Tudo bem? Então, no próximo bloco, a gente continua.